Oi, gente querida, que bom estar aqui com vocês. E eu vou trazer hoje uma mensagem muito interessante, a 7ª mensagem da série Batalha Espiritual. E o tema da mensagem de hoje é a atividade dos demônios. Mas eu queria antes começar contando um testemunho. Em 1992, eu estava indo ao centro da cidade, onde eu iria discipular uma ovelha minha que trabalhava, se não me engano, no Banco Nordeste, Banco Ceará. Eu saí de lá, vim pela rua 24 de maio e eu vi uma pequena multidão de pessoas. Eu parei para ver o que era. Era um indivíduo que estava com os olhos vendados e adivinhando um monte de coisas. Tinha um companheiro dele que ia e falava: como é o nome dessa pessoa? Pegava lá a carteira de identidade, ele dava o nome, sobrenome, data de nascimento. E eu olhava aquilo e falava, isso aí é engano, deve ter um ponto no ouvido, alguma coisa. Só que de repente o auxiliar dele parou de falar, ele só apontava. Ele dizia o nome, o sobrenome, onde nasceu, e você só via a cara das pessoas. Meu Deus, o que é isso? E eu já fui ficando meio assim, né? Ele veio indo um a um, apontando. Quando chegou em mim, eu tinha passado numa livraria ali na galeria na 24 de maio, onde tinha uma loja evangélica, e eu tinha comprado 3 livros dentro. Tinha comprado 3 livros, tinha embrulhado em papel e estava dentro de uma sacola. O camarada falou assim: é uma sacola com 3 livros dentro. Eu fiquei muito impactado, fiquei todo arrepiado. Falei, e agora, Deus? Isso aí eu estou vendo uma manifestação demoníaca. O que o Senhor quer que eu faça? E aí eu comecei a orar. Baixinho, né? O Espírito Santo falou, ora em línguas. A primeira palavra em língua estranha que eu disse, o cara errou. E o companheiro dele falou, você errou. E ele não conseguia mais acertar, Ele falou assim, olha, vamos fazer silêncio, porque eu acho que está tendo alguma coisa que está atrapalhando. O camarada de olhos vendados virou para o meu lado, se dirigindo a mim, e disse, tem alguém atrapalhando aqui. Eu falei, Senhor da glória, o que é isso, né? Porque o cara estava, antes de eu começar a orar, estava acertando tudo. O Espírito Santo falou, vai embora. Quando eu saí, andei uns 200 metros, o Espírito falou, agora volte. E quando eu voltei, gente, ele estava acertando tudo de novo. Naquele momento, Deus falou assim, ó, estou te dando um conhecimento de uma guerra que vai ser a guerra dos últimos dias. Entre numa livraria que eu vou te mostrar. E eu entrei e logo de cara eu fui numa área de esoterismo. E lá eu comecei a comprar os livros de Nova Era, estudar e descobrir qual era o plano do anticristo para os últimos dias. Gente, quando você fala desse tema, é uma luta tão grande que, para vocês terem uma ideia, eu tinha preparado uma mensagem, agora mesmo, antes de eu estar fazendo essa aqui, para falar sobre UFO, objetos voadores não identificados. A mensagem inteira, preparei com um monte de artigos, livros, fui atrás, fiz uma coisa muito completa. Quando eu fui salvar, simplesmente perdi tudo. E aí, eu falei, quer saber, tá tudo na minha cabeça, e eu escrevi de novo. Não, obviamente não fui pegar todos os nomes de jornais e de livros, mas eu fiz o teste, eu gravei a mensagem a respeito de UFOs e objetos voadores não identificados. Então, a verdade é que a batalha espiritual é real, ela existe. Talvez você ache que não é verdade e por isso enfrenta tantas guerras. Hoje eu quero falar especificamente das atividades dos demônios, dos anjos caídos, para que você possa reconhecer e descobrir quando é que você estiver passando por uma batalha espiritual. Em primeiro lugar, eles se opõem aos propósitos de Deus. Lá no livro de Daniel, no capítulo 10, a gente sabe que Daniel estava em jejum. Estavam acabando os 70 anos do cativeiro, que Jeremias havia dito. E ele então vai buscar Deus para que Deus responda para ele quando Israel ia ser liberto. E ele está jejuando e orando e ele fica 21 dias, queridos. E no 21º dia ele já estava desfalecido e vem o anjo Gabriel e
toca na vida dele, né? Sacode, né? E pôs ele de joelhos e as palmas das mãos e pega e diz: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou dizer. Levanta-te sobre os pés, pois eis que te sou enviado. A falar ele contigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Daniel estava orando, o anjo Gabriel saiu para trazer a resposta e o principado da Pérsia o resistiu. Então, a primeira atividade desses demônios é tentar atrapalhar os planos de Deus, se opor aos planos de Deus. Quando Deus tem um plano para a tua vida, pode saber que Ele vai tentar impedir. Isso significa que quando Deus te chama, muitas vezes as coisas não vão acontecer imediatamente. Tem gente que pensa: olha, não está dando certo, eu acho que não é da vontade de Deus. Ao contrário, se você tem uma convicção, se aquilo é de acordo com a vontade de Deus e não está dando certo, a maior prova de que aquilo é de Deus é que os demônios vão se opor. Se você tivesse no engano, eles não iam se opor, eles iam incentivar. Então, a primeira atividade dos demônios é oposição. Eu não contei aqui, eu estava preparando um estudo para falar sobre UFOs e simplesmente sumiu, gente. Aliás, as 2 lives que eu fiz sobre batalha espiritual eu não consegui salvar. Então, a gente tem que estar esperto e estar ciente desta batalha, porque eles vão fazer oposição ao propósito de Deus. A segunda atividade deles é executar o programa de Satanás. Se eles são contra o programa de Deus, eles são a favor do programa de Satanás. Em Apocalipse 16, versículos 12 a 14, diz assim: derramou o 6º anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol, do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, Satanás, da boca da besta, o anticristo, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, todo mundo sabe da batalha do Armagedon, sabe que Israel vai ser rodeado por exércitos do mundo inteiro, mas especificamente lá do Oriente. Mas o que as pessoas muitas vezes não sabem é que quem vai incitá-las, quem vai reunir esses exércitos, que vai chegar nos presidentes das nações, nos líderes das nações, e dizer: vão lá e destruam Israel, são 3 demônios, 3 espíritos malignos que saíram da boca de Satanás, da boca do anticristo e do falso profeta. Quem liberará esses demônios são estes 3 enviados, Satanás, o anticristo e o falso profeta. Mas estes demônios vêm para cumprir a agenda e o propósito do diabo. Em terceiro lugar, eles disseminam falsas doutrinas. Por que eu quero dizer isso, gente? Porque a verdade liberta, a mentira aprisiona. A verdade vem de Deus, a mentira vem do pai da mentira, que é o diabo. A verdade é o instrumento de Deus para curar, para salvar, para libertar, para trazer alegria, para trazer esperança. A mentira e o engano é o instrumento do diabo para trazer enfermidade, para trazer morte, para levar as pessoas à apostasia. Ou seja, o programa de Satanás tem como base a mentira e o engano.
Por isso que em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, Paulo diz: ora, o Espírito afirma expressamente, categoricamente, de maneira muito forte, muito direta. Para quê? Para que você saiba o quê? Que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ou seja, gente, o diabo vem para roubar, matar e destruir. Como é que ele pode mais do que matar uma pessoa? Ele pode até pôr uma enfermidade que gere a morte física, mas isso não é o suficiente. Ele não quer só matar as pessoas, ele quer matá-las espiritualmente. E para que isso aconteça, ele quer levar todo mundo à apostasia. Como ele faz? Trazendo ensinos mentirosos, doutrinas de demônios, princípios enganadores. Hoje nós estamos vivendo num tempo de muitas filosofias inspiradas por demônios. São chamados filósofos, homens cultos, sábios, mas na verdade são todos homens cuja doutrina desmente a Bíblia. Diz que a Bíblia está mentirosa, que a Bíblia não é verdade, que a Bíblia não é o correto. Então, gente, se o objetivo dele é ir contra a verdade, ele vai trazer mentiras. Então, todas essas doutrinas e filosofias contra Deus, né, que são céticas, racionalismo, empiricismo, né, positivismo, que mais? Pós-modernismo, não é isso? Todas essas doutrinas filosóficas que são contra a Bíblia são inspiradas por demônios. Então, esta é a pauta deles e é a atividade deles. Então, quando você começa a ter dúvidas, quando você começa a ter dúvidas da palavra de Deus, começa a ter sentimentos de frieza, cuidado, isso são ensinos de demônios, são mentiras que você ouviu e que de alguma maneira aqueceram o teu coração e que começaram a fazer sentido para você, porque você já está debaixo destas doutrinas de demônios. Em quarto lugar, a atividade deles é de afligir os seres humanos, tá? Eles causam, gente, loucura, insanidade mental. Lá em Mateus 8:28, a Bíblia diz assim: tendo ele chegado à outra margem, é Jesus chegando lá entre os gadarenos, né? A terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Aqueles 2 homens endemoniados, eles viviam nus, acorrentados, se feriam e feriam todo mundo. E eles estavam possuídos por muitos demônios. Então, eles causam loucura, insanidade mental e sofrimento. Mateus 17, versículo 5 diz assim: uma pessoa chegou para Jesus e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático, é maluco, é pato, é louco, e sofre muito, porque muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. O demônio jogava aquele indivíduo no fogo e às vezes na água. Queridos, quando eu era recém-convertido, a minha irmã fazia balé. E havia uma pianista que tocava lá no balé que ela dançava, que muitas vezes ela ficava endemoniada. E várias vezes o demônio jogava ela em cima dos carros. Ela já tinha sido atropelada algumas vezes e quase morreu. E a minha irmã falou assim: olha, você não quer orar por ela? E trouxe essa jovem para falar comigo. No momento que nós fechamos a porta e ela sentou, aquela moça foi possessa de demônios. E quando ela foi possessa, ela fazia assim, ó, ela não me olhava, ela não me encarava, e durante 1 hora ela recitou a Bíblia de cor, versículos inteiros, para me confundir. E eu rebatendo, né, eu já conhecia a Bíblia, porque no primeiro ano eu li muitas vezes a Bíblia, e eu respondia, mas eu não tinha os versículos de cor, mas eu estava naquela briga, né, com o demônio, e Deus falou assim: mas por que você está debatendo com o demônio? Eu te chamei aqui para você repreender esses demônios. E naquele momento eu falei: Senhor, eu preciso de um sinal. Eu esqueci de dizer que quando a minha irmã marcou a data dela vir, eu fiquei 3 dias em jejum. 3 dias. Então eu estava no
sabe, na ponta dos cascos, estava cheio do Espírito. E na hora que eu levantei a mão para o céu, começou a entrar na minha mão direita uma unção de poder que era como se eu tivesse ligado no 220, gente. Fazia... E a mão esquerda começou a sair. Então, na hora, eu entendi que aquele sinal era para que eu botasse a mão sobre ela. Quando eu botei a mão sobre ela, gente, os demônios saíram na hora e ela ficou lúcida. Mas eu sentia que os demônios estavam ali, em volta. E quando eu comecei a falar com ela e falar de Jesus, ela mostrou assim, ela tinha uma corrente cheia de patuás, cheia de coisas, e ela dizia: eu sou consagrada para os demônios, eu já fiz sacrifício de sangue, não tem jeito para mim. Eu dizia: Jesus derramou um sangue mais poderoso, se você der a sua vida para Jesus, você vai ser liberta. E ela falava assim: mas e se eles me pegarem, se eles me matarem? Eu falei: ao contrário, minha querida, é isso que vai acontecer se você não der a sua vida para Jesus. Eu sei que, olha, ela estava ali, antes de eu colocar a mão sobre ela, ela tinha dado um chute no meu cunhado, que era um cara forte, ele foi jogado longe, sabe, era uma guerra, era uma batalha mesmo, né? E aquela menina franzina, magrinha, falava com voz grossa, dizia: meu nome é Legião, não vou sair daqui. Só que eu estava em jejum, né? Então, quando eu repreendi, os demônios saíram, mas ficaram ali esperando a decisão que ela ia tomar. Como ela não aceitou a Jesus, no momento que ela saiu da minha sala, entrou no hall do elevador, ela ficou possessa de novo. Gente, não é brincadeira. A atividade desses demônios é enganar. Para muita gente, as pessoas vão acreditar que eles não existem, mas estão debaixo da sua atuação. Para outros que abriram algumas brechas, nesses eles entram mesmo e atormentam, e jogam no fogo, e judiam e fazem coisas terríveis, né? A Bíblia diz que eles são capazes de causar surdez. Marcos 9, 25 diz assim: vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torneis a ele. Ou seja, aquele rapaz mudo e surdo, na verdade, ele estava assim nesta condição porque estava possesso por demônios. Alguns demônios causam cegueira. Mateus 12, 22 diz assim: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mundo a falar e a ver. Mais uma vez, era um endemoniado que tinha como resultado mudez e cegueira, tá? Em quarto lugar, existem demônios que levam ao suicídio. Marcos capítulo 9, versículo 22 diz assim: e muitas vezes esse demônio o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. É o pai do menino que trouxe o menino endemoniado para Jesus e disse: olha, o demônio joga ele no fogo e na água, mas o objetivo dele é matar. Então, na verdade, o espírito vem para roubar, matar e destruir. Ele pode matar dessa maneira compulsória, né? Possuindo a pessoa e jogando a pessoa, até mesmo fazendo ela se matar. Mas ele pode também atuar na mente, nas emoções, a ponto da pessoa não acreditar que existe mais respostas para a vida e ter o desejo de tirar a própria vida. Eu não tenho dúvida que a depressão é uma doença física, química, que pode gerar ao suicídio, mas eu não tenho dúvida também que existe um demônio por trás que instiga a pessoa a levar a cabo esse intento. Alguns chegam a provocar ferimentos pessoais. Marcos 9,18 diz assim: e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que eles o expelissem, e eles não puderam. Os discípulos foram lá expulsar esse demônio, não conseguiram, e aí trouxeram para Jesus: Senhor, por que nós não pudemos expelir, né? Jesus repreendeu a falta de fé e disse que alguns demônios só se expelem com jejum e oração, mas a verdade é que esta pessoa estava definhando de tanto que o demônio estava judiando a vida dele, né? Em sexto lugar, alguns provocam defeitos físicos. Lucas 13:11 diz assim:
E veio ali uma mulher, possessa de um espírito de enfermidade, que havia 18 anos andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Ou seja, hoje, se alguém olhasse para ela, ia dizer, não, ela tem um problema na coluna. Mas quem que tinha colocado aquele problema? Não era nascimento, não era congênito, não, ela ficou assim, há 18 anos ela estava assim, mas foi um demônio que fez com que ela tivesse, né, vamos dizer assim, esse defeito físico. Também eles podem entrar nas pessoas, né? Na Bíblia há muitos exemplos de pessoas possuídas por demônios. Saul, o primeiro rei de Israel, né? Quando começou a desobedecer a Deus, Deus retirou dele o espírito, aí quem entrava eram os demônios. E Davi precisava tocar harpa, porque a adoração repreende os demônios, né? Muitos endemoniados que Jesus libertou também eram possuídos por demônios. O endemoniado lá de Cafarnaum, né? Marcos 1, 23 a 25 diz assim: não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Muito provavelmente era muito mais do que um demônio, né? Porque ele fala ali no plural. Ele reconhece que Jesus era o Filho de Deus. E ele grita, não queria que Jesus o expulsasse, e Jesus o expulsa. O endemoniado gadareno, que nós falamos lá em Mateus capítulo 8, versículo 32, Maria Madalena, gente, lá em Marcos 16, 9, diz: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, Jesus, né? No primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Que coisa linda! A primeira pessoa para quem Jesus se revelou ressuscitado foi para uma mulher de quem ele expulsou os demônios, né? Temos casos também no livro de Atos. Elimas, lá em Atos capítulo 13, versículos 8 a 11, diz assim: mas opunha-se a ele Elimas, né, a Paulo, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. O demônio dava para ele um espírito de encantamento, de adivinhação, e quando Paulo o expulsou dele, ele simplesmente perdeu o poder e ainda ficou cego, né? Por vezes, queridos, eles executam a vontade de Deus, tá? É raro, mas acontece nas Escrituras. Como assim, pastor? Bom, eu vou ler para vocês lá em Juízes, capítulo 9, versículos 23 a 25, diz assim: suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes houveram aleimosamente contra Abimeleque, para que a vingança da violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que contribuíram para que ele matasse os seus próprios irmãos. Os cidadãos de Siquém puseram contra eles homens de emboscada sobre os cimos dos montes e sobre aquele que passava pelo caminho junto a eles. Eles os assaltavam, e isto se contou a Abimeleque. Ou seja, Deus quis vingar, né, a morte dos filhos de Jerubaal, que é Gideão. O que ele fez? Ele chamou um demônio e falou: você vai entrar nas pessoas, vai criar um espírito de aversão e você vai vingar a morte dos filhos de Gideão. Então, aquele demônio foi quem provocou aquela ação a mando de Deus. Em segundo lugar, nós temos aqui um caso de um demônio que foi usado para a execução do rei Acabe na batalha. O rei Acabe de Israel, né? O rei mau que se casou com Jezabel. Lá em 1 Reis 22, de 19 a 23 diz assim:
Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará a Acabe para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia desta maneira, e outro e de outra. Então saiu um exército e se apresentou, então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Ou seja, Acabe, ele já estava meio cabreiro, achando que Deus estava de mal com ele, que não estaria mais com ele, e ele queria uma resposta dos profetas se ele deveria ir para a batalha. Então, Micaías teve uma revelação em que Deus estava falando ali no meio dos exércitos, em que Deus falava assim, Deus estava sentado no seu trono e tinha anjos de um lado, anjos de outro, e ele perguntou: quem vai enganar Acabe para que ele suba e que caia e morra lá em Ramote-Gileade? Então um dizia uma coisa, outro dizia uma coisa, os anjos conversando entre eles, mas um espírito maligno se apresenta e diz: eu vou fazer isso. E aí Deus fala: como é que você vai fazer? Ele falou: eu vou botar um espírito de engano na boca de todos os profetas, para que ele tenha confiança e ele vá para a guerra e lá e morra. E assim aconteceu. Então, há casos nas escrituras, porque Deus não vai mandar um anjo mentir, porque um anjo não pode mentir. Então, aquele rei Acabe que viveu na mentira, morreu como consequência daquilo que ele viveu. Demônios serão usados para trazer as nações sem Deus contra Israel na batalha do Armagedon. Eu já li para vocês em Apocalipse 16 que diz assim: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são os espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Queridos, quem está por detrás de tudo isso é Deus. Satanás, movido pelo ódio, vai querer destruir Israel, mas Deus está no controle. Ele está chamando os inimigos para dentro do seu território para destruí-los, não é isso? Eu quero terminar dizendo qual é o destino dos anjos caídos. Em primeiro lugar, eles vão ser julgados por Cristo e pela sua igreja. 1 Coríntios 6,3 diz: não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Em segundo lugar, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre para sempre. Mateus 25:41 diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Eu quero terminar com uma pergunta que está no ar. Existe a possibilidade de salvação para os anjos caídos? De forma alguma, porque eles viram Deus face a face, porque eles pecaram e não têm um corpo para que Jesus possa redimi-los. Jesus tinha que se tornar um deles para que eles fossem redimidos, mas Jesus jamais se tornaria um demônio para redimir os demônios. Então, queridos, eu termino por aqui dizendo que é muito importante nós entendermos que estamos numa guerra espiritual, mas o Senhor nosso Deus é o mais que vencedor, e se você ficar firme com Ele, você vai ser mais do que vencedor. Que Deus te abençoe, que te dê vitória em todas as suas guerras, em todas as suas lutas, em nome de Jesus. Te amo muito, compartilhe esse vídeo, eu te peço, em nome de Jesus.